Boa tarde, pessoal, bem-vindos. Olá, Arnaldo, bem-vindo, Arnaldo. Bem-vindo, Gilber, Yuzi. Abraço para o Saulo, bem-vindos, queridos. Estou esperando o pessoal chegar. Olha, parece que houve uma mudança aqui no Instagram e pelo menos ontem eu tentei fazer com que a live ficasse salva, que eu fiz ontem, e ela não ficou. Eu dei uma explicação aí para vocês, né? A live ficou salva no IG, ok? No IG TV, e a maneira de se assistir é através do feed, ok? Das notícias aí no IG, você no Instagram da igreja, ok? Me parece que agora essa vai ser a forma. Eu lamentei bastante isso porque logo que eu salvo e eu deixo a live salva rodando aqui no History, né? Eu consigo ver quem estava presente e o que vocês falaram, interagiram. E ontem eu não consegui, uma pena. Eu vi algumas pessoas, eu consegui ler apenas enquanto estava aqui o comentário de algumas pessoas, mas eu não me preocupei de ler de todos porque eu faço isso depois, né? Mas parece que eu não vou ter mais essa oportunidade. Então, bom, quem sabe isso melhora a nossa integração aqui, eu tenho que interagir mais com vocês aqui mesmo, não é? Quem mais que chegou por aí? Vamos ver. Ana Kelly, olá Ana Kelly, boa noite. Oi Ruth, bem-vinda. Sônia Casais, bem-vinda, boa noite. Oi Ariane, bem-vinda. E o Serginho Neto, tô esperando o Serginho entrar aí também, hein? Se ele estiver por aí, fala para ele entrar que eu tô esperando por ele. Ontem nós tivemos várias pessoas de fora também da nossa comunidade participando. Que pena que eu não consegui ver os comentários de vocês ontem. Lamento muito mesmo. Mas vamos lá, vamos para frente. É assim. Fala João, olha o João aí entrando. Legal ter você aqui hoje, João, com a gente. Ei Ruth, você está assistindo aí sozinho ou o Samuel está assistindo com você? Márcia Amaral, oi Márcia, bem-vinda. O Serginho chegou. E aí, Serginho, beleza, cara? Fico muito feliz de você participar, viu, Serginho? Domingas, olá. É a Camille que tá aqui. Oi, Camille. Eu achei que era a Ana Kelly. Mas é a Camille, ok. Oi, Camille. Muito bom, eu fico muito feliz de ver a Camille e o Serginho participando direto aqui das lives com a gente. Muito legal. Olá, Luziara, bem-vinda. Maristela. E aí, a música tá bom para você? Tá boa para vocês? Tá baixa? Tá alta? Olá, Valéria, bem-vinda. Nós duas, ok. A Ana Kelly tá aí também, então tá bom, legal, muito bom. Olá, Oswaldo, bem-vindo, Oswaldo. Legal, Ruth, dá um beijo meu no Samuel aí. Oi, Sônia, tudo bem? A música tá baixa, vamos aumentar um pouquinho. Só um pouquinho? Melhorou? A música é pra gente ter um fundinho musical legal aí, né? Eu aprendi isso eu participo de uma live de vez em quando com um pastor que eu conheci participando de uma conferência lá nos Estados Unidos, na Exponation. Albert Tate, o nome dele. Eu sigo e ele sempre faz as lives dele. Ele é um pastor negro lá dos Estados Unidos, ele sempre faz as lives dele ouvindo música e tudo mais. Aí eu achei legal e aí introduzi isso aqui nas minhas lives também. Só que ele vai cantando, ele dança, aquele estilo dos negros, né, americanos, muito legal. A música tá ótima, obrigado Ana Kelly, joia, muito bom. Quem é que entrou agora? Papi
Soco, quem que é você? Não consigo te decodificar só pelo seu apelido, Papi, mas tudo bem. Bem-vindas. Olá, Luciana. Luciana entrou aí também hoje, muito bem-vindo. Ah, o Samuel. Fala, Samuel. Bem-vindo. Lembrar a todos vocês que hoje à noite nós temos às 10 horas, 22 horas, eu vou estar fazendo uma live também no canal aqui do Instagram da Escola de Jesus sobre sinais e maravilhas nos dias de hoje. Vai ser muito bom ter a sua participação, ok? Hoje lá com a gente também, se der 22 horas. Eu oro para que a internet funcione bem, legal, a gente não tenha problema, porque nesse horário a gente tem mais pessoas fazendo lives, vamos ver. A Ruth tá na cozinha. Aqui em casa é assim também, Samuel. Fica um quarto, o outro no outro lugar, em vez do pessoal ficar junto para assistir, cada um fica no lugar, mas legal, né? Faz parte, a tecnologia oferece isso pra gente. Muito bem, pessoal. Eu vou começar aqui. Hoje nós vamos tratar, tá aí fixado, né, do capítulo 12 de Atos, ok? O capítulo 12 de Atos, ele é um capítulo de transição. Deixa-me tentar explicar para você a estrutura que nós temos disso no livro de Atos. Parece que Lucas, intencionalmente, ele tem duas figuras, né? Ele constrói, ele escreve o livro de Atos em cima de uma estrutura. A estrutura é aquela de Atos 1:8, quando Jesus diz aos seus seguidores: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Domingas, você vai ter célula, mas a célula às 22 horas ainda está acontecendo? Entra na live logo que terminar a célula, ok? Fala, Ellerson, bem-vindo também. Então, aí a estrutura de Atos, ela vai descrevendo o avanço da igreja dentro dessa dinâmica, o início dela lá em Jerusalém, com o derramamento do Espírito Santo, e Atos vai terminar lá no capítulo 28 com Paulo preso em Roma, sendo que Roma naquela época era o centro do mundo. Então o término de Atos em Roma mostra essa ideia de que o evangelho realmente se deslocou de Jerusalém até os confins da terra, sendo que o capítulo 28 de Atos, na verdade, não termina, né? Atos termina dizendo que Paulo, ele estava preso numa casa alugada por ele, pregando o evangelho, ok? Então, na verdade, algumas pessoas brincam até, alguns estudiosos da Bíblia brincam que o capítulo 29 de Atos está sendo escrito ainda pelo Espírito Santo, é o capítulo mais longo sobre a igreja, envolve tudo aquilo que está acontecendo desde o final de Atos 28 para cá até o que está acontecendo hoje. Tudo isso faz parte dessa grande história de redenção que Deus está escrevendo. Então essa é a estrutura do livro de Atos, e aí existem algumas personagens em destaque, né, que Lucas vai usando ao longo do livro. É óbvio que Lucas não tem como falar de todos os seguidores, de todos os cristãos nominalmente, então certamente por orientação do Espírito Santo ele elege algumas dessas pessoas para serem exemplos, ok, de como é a dinâmica da vida no reino de Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E aí ele tem duas personagens, duas figuras centrais que são eletivas por ele por causa da esfera do progresso do evangelho. Uma figura é Pedro, ok? Por quê? Porque Pedro, ele é o destaque, ou ele é o exemplo para a gente no livro de Atos do avanço do evangelho entre a comunidade dos judeus, e ele é aquele também que é usado por Deus para fazer a transição, abrindo a proclamação do evangelho para os gentios, com a pregação lá no capítulo 10 para Cornélio, que é um gentil piedoso. E no capítulo 9, Pedro introduz uma outra figura importante dentro de todo esse período da igreja, desse avanço da igreja, que é o apóstolo Paulo, ou Saulo, que vai se tornar no apóstolo Paulo, que vai ser a principal figura
para o avanço do evangelho no meio dos gentios. Então veja, Pedro ele é usado como essa figura principal que traz o evangelho entre os judeus até os gentios, e depois Paulo é essa figura que vai pegar o evangelho que é trazido até os gentios e vai levar então adiante o desenvolvimento da proclamação do evangelho para aqueles que não eram judeus. E aí Lucas ele usa uma transição, ok? Onde ele vai fazendo com que a pessoa de Pedro vá saindo de cena e a pessoa de Paulo vai entrando em cena. E o capítulo 12, que nós vamos ver agora, é o capítulo principal no que diz respeito a essa transição. Observe que no capítulo 9, Paulo ele é introduzido dentro da estrutura, Saulo, né, ele é introduzido dentro da estrutura do testemunho daquilo que está acontecendo em Atos dos Apóstolos, mas no capítulo 10, Pedro entra em cena novamente, ok? Aí o capítulo 11, nós vemos Paulo retornando em cena, lá em Antioquia, sendo trazido por Barnabé, e agora no capítulo 12, novamente o texto volta a atenção para a figura de Pedro, para fazer esse desfecho. Depois do capítulo 12, Pedro vai sair de cena no livro de Atos dos Apóstolos, você não vai mais ouvir falar dele, você não vai mais ver Pedro em ação, você vai ver Paulo em ação. Ok? O apóstolo Paulo então passa a ser essa figura de destaque a partir do capítulo 13, essa figura central naquilo que Lucas está compartilhando conosco através do Evangelho de Atos, através de Atos, para mostrar como o Evangelho do Reino continua avançando através da igreja, ok? Depois, lá no capítulo 15, vai aparecer mais uma vez Pedro, por causa do concílio de Jerusalém, mas quando eu digo que Pedro não aparece mais, eu quero dizer em termos do exercício da missão. Você não vai ver mais no livro de Atos qualquer texto descrevendo Pedro em ação nessa perspectiva da proclamação do Evangelho, levando o Evangelho do Reino à frente, ok? Então é importante a gente entender essa estrutura de Atos, porque tanto Pedro quanto Paulo são figuras que o Espírito Santo orienta Lucas usar dentro do livro como modelos, como paradigmas, como exemplos para a gente, ok? Então o capítulo 12 ele é um capítulo bastante longo também, eu não vou ler todo o capítulo, eu vou trabalhar ele com você. Ele começa falando para a gente a respeito do rei Herodes, e ele anuncia para nós a morte do primeiro dos apóstolos, ok? A morte do primeiro, o primeiro apóstolo, não do primeiro apóstolo, mas o primeiro apóstolo a morrer, que é o apóstolo Tiago, lá do grupo dos 12. Então o texto nos diz que Herodes, ele prende Tiago, que é o irmão de João, lembram lá? Jesus chama os 12 para segui-lo, entre eles tem Tiago e João. 3 apóstolos estavam sempre mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Esse Tiago, que é o irmão de João, ele é morto então por Herodes. Capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: naquela mesma ocasião o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Okay? Então Tiago era um desses apóstolos e ele foi preso, tá certo? Aí o verso 3, e foi preso e foi morto pelo rei Herodes. E aí diz, observando que essa atitude agradava aos judeus, ou seja, os judeus aqui ficaram satisfeitos com a morte de Tiago, porque os judeus eles perseguiam a igreja, eles eram contrários, ok? A igreja. Olá Eliana, bem-vinda. Quem mais que chegou aí? Luísa também bem-vinda, ok? Angélica, muito bem-vinda. Todos vocês que chegaram agora. Renata veio de novo, muito bom, Renata, muito bom ter você aqui. Gabriel Schultz, Gabriel, que legal ter você aí, cara, muito bom. Pastor Adriênio, bem-vindos. Então, os judeus ficaram satisfeitos com a morte de Tiago, e aí o Herodes, que era um rei político, ok, que gostava da bajulação do povo, vê que isso agrada o povo e ele então prossegue com a sua perseguição, mandando prender também Pedro, ok? Durante a festa dos pães asmos, no verso 3 diz isso. Olá Ian, bem-vindo. E aí então Pedro está preso e o rei Herodes ele esperava
julgar Pedro também, apresentar Pedro para que ele fosse morto certamente, logo após a Páscoa, diz o verso 4. Só que aí acontece algo extraordinário, ok? Pedro está na prisão e aí o texto nos diz que um anjo vai até Pedro, ok? No verso 6 diz assim: e aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados com algemas presas em duas correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. E aí subitamente surgiu uma luz, apareceu um anjo do lado de Pedro, as correntes caíram das mãos de Pedro, o anjo mandou ele levantar depressa. As algemas caíram então dos punhos de Pedro e o anjo continuou orientando, falando para ele vestir a sua roupa, calçar as sandálias, e o Pedro fez isso assim. O anjo mandou ele colocar a capa e segui-lo, e Pedro então saiu seguindo o anjo. É bem interessante isso, né? E o texto diz então que o Pedro está preso do lado de dois guardas ali, Ok, deixa eu abaixar um pouquinho a música aqui, estão pedindo, vou abaixar só um pouquinho, aí, beleza? Então Pedro está preso do lado de dois guardas, o anjo aparece para ele, as cadeias caem dos seus braços, ele se veste, tem dois anjos na porta, o anjo passa com o Pedro pela porta e eles saem de lá. No verso 9 diz assim: ao sair Pedro seguiu, o anjo ao sair Pedro seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo por meio do anjo. Se por meio do anjo era de fato real, pois parecia fruto de uma visão. Parecia para Pedro que ele estava tendo uma visão, ok? Mas aquilo estava acontecendo de verdade. As cadeias caíram, os soldados continuaram dormindo, os soldados estavam na porta, Pedro passou pela porta junto com o anjo, ou seja, ele atravessou a porta que estava fechada junto com o anjo. Uau, ok? E aí o texto diz que eles vão andando, eles passam pela primeira e pela segunda sentinela, olha o verso 10, e eles chegam ao portão de ferro que dá acesso à cidade. Veja o verso 10, e esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. E aí Pedro então sai e ele vê que ele está fora realmente da cidade, que ele realmente está na rua, e o anjo some, e aí Pedro se dá conta de que aquilo não era uma visão, de que aquilo era algo que estava acontecendo de forma real para ele, ok? Pedro estava achando que era uma visão aberta, ok? Como eu falei, alguma coisa que você enxerga na frente dos seus olhos e que você tem participação direta daquilo, mas na verdade é um êxtase que você está tendo, mas aquilo, tudo que estava acontecendo era real, era verdadeiro. Eu acho legal o verso 10, né? Eu brinco aqui no verso 10, foi aqui que inventaram o portão eletrônico, vocês viram aí? Eles chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade, esse se abriu por si mesmo para eles. Então eles chegam diante do portão, o portão se abre. Então foi aí que inventaram, ok? Essa história de portão elétrico, né, de portão automático, que é o portão que se abre sozinho com o controle remoto. No caso aqui nem tinha controle remoto, o portão abriu para eles e eles foram para lá. Olá, Fernando, bem-vindo. Juliano, bem-vindo também. E aí Pedro, agora que ele está fora da prisão, né, fora ali da área da prisão na cidade, ele vê que realmente ele está solto, e o que ele faz? Ele vai para a casa de uma mulher chamada Maria. Verso 12, depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, é João Marcos aqui, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Então Pedro aqui ele se encontra em Cesareia, ok? E aí ele vai lá para a casa de João Marcos, lá, e ele para a casa de Maria, que é a mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam em oração. É interessante que no final do verso 25 diz assim: havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, desculpa, eu falei Samaria, mas é Jerusalém, ok? Voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também conhecido por seu segundo nome, Marcos, ok? Então esse João Marcos, ok, que está, a Maria tem uma igreja reunida na casa dele aqui. Provavelmente nessa reunião aqui, Paulo e Barnabé também estivessem presentes aqui. Provavelmente, o texto não nos diz isso, mas como o texto nos diz no verso 25 que Barnabé e Saulo voltam levando consigo João Marcos, e no verso 12 faz referência que que Pedro vai para a casa da Maria, que era a mãe do João Marcos. Então dá-se para a gente inferir que talvez Barnabé e Saulo também estivessem presentes nessa reunião quando Pedro chegou lá. Bom, seja como for, essa outra parte do texto muito engraçado. Então veja, a igreja está reunida na casa de Maria. Isso é muito interessante, meus queridos irmãos e irmãs. Quando Pedro sai da prisão, ele sabe para onde ele vai. Olá, Thaís, bem-vinda, querida.
Pedro sabe para onde ele vai. Ele sabe que ele deve ir para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde ele tem certeza que tem um grupo de irmãos lá reunidos em oração. Ou seja, a igreja em Atos, lembram? Atos 2,42, perseverava unânime em oração diariamente, ela continua fazendo isso. Haviam casas onde os seguidores de Jesus se reuniam e eles estavam ali em oração. O texto nos diz que eles estão reunidos orando por causa da prisão de Pedro, ok? Eles estão lá pedindo para que Deus tenha misericórdia, Deus liberte Pedro. Talvez eles estivessem fazendo isso porque quando Tiago foi preso, eles não ficaram preocupados em orar por Tiago, não sei, mas o fato é que aqui eles estão reunidos e eles estão em oração em favor de Pedro. E o verso 13 diz que Pedro então chega e ele bate a porta. E uma serva chamada Rode vai atender, e quando ela reconhece a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela corre de volta para abrir, sem abrir a porta, exclamando: é Pedro que está lá fora à porta. Aí eu queria chamar a sua atenção para isso, ok? Veja, essa cena é muito engraçada. Eu vou parar de ler, eu vou descrever a cena. Pedro, ele sai então da prisão e ele vai para a casa de Maria, onde ele sabe que a igreja está reunido orando. Ele sabe que está tendo uma reunião de oração. Então, quando ele chega ali, ele bate na porta, uma serva chamada Rode vai lá atender a porta e ela ouve Pedro dizendo, né, que é ele. Ei, abre a porta, Rode, sou eu, sou Pedro. Ela ouve e ela é tomada de tanta alegria que ela volta para dentro sem abrir a porta, e ela vai lá para o pessoal que está orando e diz: ei, Pedro está aí no alpendre batendo, pedindo para entrar. E aí eu acho isso muito engraçado. Veja, eles estão reunidos, e isso é muito parecido com a gente, muito parecido. Eles estão reunidos, eles estão orando, pedindo para Deus intervir ali, fazer alguma coisa em favor de Pedro, ok? E aí Pedro é solto, a Rode vem e fala: ei, Pedro tá aí fora. E eles dizem para ele: você tá louca? Pedro tá preso, ele não pode estar aí fora. Veja, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós estamos orando, intercedendo por alguma coisa, e aí Deus faz algo extraordinário, Deus faz um milagre, faz algo fora daquilo que nós estamos esperando, fora da nossa agenda, e a gente revela, na verdade, a nossa incredulidade, ok? Uma vez eu estava pregando isso em Brasília, numa igreja em Brasília, eu estava pregando esse texto, e quando eu cheguei nessa parte, eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus, e eu recebi uma unção ali de alegria. Eu comecei a rir, eu acho que era uma unção de riso, ok? Eu comecei a rir. A Suzy estava comigo, podem perguntar para ela. Eu não conseguia parar de rir, eu tentava parar de rir para pregar, e todas as vezes que eu começava a tentar pregar, eu começava a rir de novo, né? E aí a igreja toda começou a cair numa gargalhada, numa risaiada. Nossa, foi mais de 1000 pessoas na igreja, foi um negócio muito engraçado. Custou muito para eu conseguir controlar isso e continuar pregando, porque todas as vezes que eu ia falar, eu era tomado por um acesso de riso, e eu ria sem parar, ok? Mas imagina a cena, isso é muito engraçado. A Rode vem de abrir a porta, deixa Pedro entrar, ela larga Pedro lá e vem falar pro pessoal que Pedro está lá fora. E aí o pessoal que está orando por Pedro diz: não pode ser. O pessoal está orando para que Deus tenha misericórdia, Deus socorra, Deus faça alguma coisa em favor de Pedro. E aí eles: ei, Pedro está aí fora. Eu disse: não pode ser, Pedro não pode estar aí, ele está preso. Nós muitas vezes estamos assim, nós estamos orando, pedindo para Deus um milagre ou qualquer coisa, aí Deus faz acontecer. Gente, não pode ser, isso não pode ter acontecido, isso não tem lógica nenhuma. E aí a Rode continua insistindo. E aí o que eles falam? Ao invés deles irem lá ver o que estava acontecendo, eles dizem assim: não, deve ser o anjo de Pedro, ok? Deve ser o anjo de Pedro. E aí Pedro continua lá fora gritando: ei, gente, abre aqui, sou eu mesmo, né? Eu tô aqui, vem aqui. E aí até que por fim eles vão lá e abrem a porta e deixam Pedro entrar. Aí Pedro entra, Pedro conta para eles o que havia acontecido, como ele tinha sido liberto pelo anjo de forma extraordinária e tudo mais. E aí então ele sai dali e ele vai para outro lugar, ou seja, ele vai embora daquele lugar porque ele sabe que Herodes vai continuar perseguindo
a ele, ok? Esse é um outro ponto muito importante. Veja, o texto mostra pra gente que a igreja, ela sempre vai avançando, o reino de Deus sempre avança, mas o avanço do reino sempre vai ser no meio de oposição, sempre vai ser no meio de perseguição, mas nós não precisamos temer isso, porque Deus vai estar conosco, Deus vai estar nos guardando, Deus vai estar nos protegendo. Talvez você diga assim, puxa, mas por que Deus protegeu Pedro e não protegeu Tiago? Eu não sei explicar para você o porquê, mas a gente deve se lembrar que mesmo Tiago tendo sido morto, ele estava protegido por Deus, porque a morte não poderia deter Tiago, ok? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Tiago vai ressuscitar dos mortos e ele vai ser um daqueles 12 que Apocalipse diz pra gente que terá um dos tronos assentado ali ao lado do Cordeiro, ao lado do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então, Deus é soberano, ele não achou que deveria intervir em relação ao sacrifício, à morte de Tiago. Tiago glorificou a Deus com a sua morte, mas ele entendeu que ainda não era momento de Pedro glorificá-lo com a sua morte. Pedro vai glorificar a Deus com a sua morte mais tarde, Pedro vai morrer mais tarde. O texto de Atos não nos conta isso, mas a história da igreja nos conta. Pedro morre crucificado, e segundo a tradição da igreja, ele é crucificado de cabeça para baixo, porque na hora da sua morte ele diz que ele não é digno de morrer da mesma maneira que morreu o seu Senhor. Então, ao invés deles colocarem a cruz na posição correta, eles colocam a cruz de cabeça para baixo. Então Pedro também vai glorificar a Deus com a sua morte. Todos nós, como seguidores de Jesus, glorificamos a Deus com a nossa morte, seja ela como for, mas isso acontece quando Deus entende que nós não temos mais nada para realizar no que diz respeito à missão. Enquanto nós temos alguma coisa para realizar com respeito à missão, somos imortais. Deus estará conosco, Deus estará nos guardando, Deus estará nos protegendo, mas você precisa entender que a missão, ela não acontece em condições ideais, ok? Muitas vezes nós não realizamos a missão, muitas vezes nós não proclamamos o evangelho, muitas vezes nós não testemunhamos a respeito de Jesus, porque a gente acha que a circunstância não é ideal, a situação não é ideal. Nós precisamos esperar uma situação melhor, precisamos esperar uma situação melhor na escola, precisamos esperar uma situação melhor no nosso trabalho, precisamos esperar uma situação melhor em relação àquele encontro que tivemos com uma caixa ou um atendente na farmácia ou no supermercado. Precisamos esperar uma condição melhor com o nosso vizinho. Veja, a missão não acontece em boas condições, a missão acontece. Então você precisa fazer a missão sempre, você precisa proclamar o evangelho sempre, você precisa ter certeza absoluta de que Deus vai estar com você, Ele vai estar te guardando, te protegendo. Anjos serão enviados para libertar você quando isso for necessário. Nós precisamos ser uma igreja que estejamos unidos em oração, intercedendo sempre uns pelos outros, porque nós estamos vivendo em missão. E nós precisamos ser uma igreja que mesmo que ore e no fundo não creia naquilo que nós estamos orando, esteja orando, ok? Porque Deus ouve mesmo essas orações que são marcadas muitas vezes pela nossa dúvida, pela nossa incredulidade. Aquela igreja estava orando pela libertação de Pedro, mas eles não acreditaram que Pedro tinha sido liberto, ok? Era isso que eles estavam fazendo, mas quando a resposta veio, eles não acreditaram nisso. Mas Deus ainda assim libertou Pedro, ainda assim agiu em favor de Pedro. Outra coisa aqui que fica muito importante em destacar para a gente, embora a missão aconteça em meio à oposição, em meio à perseguição, embora a gente glorifique a Deus muitas vezes com a nossa morte, porque nós estamos vivendo em missão, nós não devemos buscar o sofrimento por causa da missão ou a morte por causa da missão gratuitamente. Veja, Pedro foi embora daquele lugar. Por que ele foi embora daquele lugar? Ele foi embora daquele lugar porque ele sabia que Herodes era um louco e que Herodes ia continuar tentando prendê-lo, Herodes ia continuar tentando matá-lo. Então Pedro não fica ali, Pedro sai dali, ele vai embora dali porque ele tem que continuar realizando a missão, ok? E aí o texto diz então que no dia seguinte Herodes fica sabendo daquilo que aconteceu e ele fica com muita raiva, ele não perdoa os guardas, ele manda matar todos os guardas. E aí, ainda dentro desse cenário de que Deus está operando em nosso favor, à medida que nós estamos vivendo em missão, nós vamos encontrar o restante do texto que vai contar para a gente sobre a morte de Herodes. Veja, o texto diz que Herodes, ele estava tomado de ira contra o povo de Tiro e de Sidom, e eles conseguem então, através do servo de Herodes, marcar uma audiência com Herodes, e Herodes faz um discurso para eles, e eles, por bajulação,
eles começam a elogiar Herodes, dizendo que aquele que estava falando não era como um homem, mas era como um Deus. E ao invés de Herodes glorificar a Deus, porque Herodes ele era um judeu, ok? Ele era um rei judeu, ele conhecia o Deus do Antigo Testamento e tudo mais, embora ele não temesse. Ao invés dele glorificar a Deus por aquilo que estavam falando a respeito dele, ele toma a glória e a exaltação para si mesmo, e o texto nos diz que um anjo fere Herodes, e Herodes morre então ali, na frente de todo mundo, comido de vermes. Deve ter sido uma cena horrível, né? Mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Então veja, Deus, ele é um Deus cheio de bondade, cheio de misericórdia, não é ele que produz enfermidades, não é ele que produz o caos, ok, no mundo. Nós lidamos com isso por causa da realidade da oposição, realidade da queda, mas Deus, ele é soberano, ele é o juiz, e às vezes, ok, ele entende que deve julgar especificamente uma pessoa, e isso acontece aqui com Herodes, ok? A gente não deve ficar apontando o dedo para pessoas que passam por problemas, lutas, que morrem, pessoas más como Herodes, dizendo que foi o juízo de Deus que veio sobre eles. A gente não deve fazer isso. A Bíblia, Jesus nos ensina isso, que a gente não deve julgar assim, mas a Bíblia nos mostra também que Deus julga às vezes pessoas dessa forma, ok? Que Deus às vezes traz um juízo específico sobre algumas pessoas que estão se opondo a ele, a realidade dele, mas isso é uma exceção, ok? Essa não é a regra de Deus, essa é a exceção, mas isso acontece aqui, um anjo toca em Herodes, ele morre comido então de vermes. Eu sei que talvez alguns de nós aqui estão pensando, puxa, Deus bem que podia tocar alguns dos nossos governantes. Não, brincadeira. Vamos orar para que os nossos governantes se convertam, ok? Isso é a melhor coisa que a gente tem para fazer, mas o fato é que isso acontece aqui, não é? E qual é o resultado disso? Qual é o resultado de toda essa cena, né? De toda essa situação? É que o avanço do reino de Deus continua a acontecer. Nenhum rei humano, nenhum político humano, nenhum sistema humano, seja ele político, seja ele religioso, seja ele qual for, é capaz de impedir o avanço do reino de Deus no mundo, através de nós, que somos seus filhos e filhas, e somos enviados como embaixadores do seu reino, cheios do Espírito Santo, para manifestar a bondade e o poder de Deus para a vida das pessoas. O verso 24 diz assim: entretanto a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. Então a palavra de Deus continuava a crescer, ela continuava a se espalhar. E aí o verso 25 encerra dizendo que Saulo e Barnabé voltam então para Antioquia, levando consigo a João Marcos. Esse final é importante porque, como eu falei, a partir do capítulo 13, o livro de Atos vai voltar agora a sua atenção, vai deslocar a sua atenção da igreja que está em Jerusalém para a igreja que está em Antioquia. E ele vai voltar a sua atenção para a figura de Pedro, para a figura de Saulo, que vai se tornar então um pouco mais tarde o apóstolo Paulo, ok? Então essa é a narrativa aí do capítulo 12 de Atos. Eu espero que você tenha acompanhado, tenha entendido, tenha curtido aí aquilo que o Espírito Santo compartilhou conosco hoje. É muito importante nós termos essa convicção, de que Deus, ele está no controle soberano de todos os acontecimentos, e a agenda de Deus não é aquilo que eu falo isso muitas e muitas vezes, não é? Você que faz parte da nossa comunidade, que está aqui, né, me ouvindo, e que faz parte da nossa comunidade, alguns estão aqui e não fazem parte, mas se você faz parte, você já ouviu eu falando isso mais de uma vez em pregações minhas, de que a realidade não é aquilo que o Jornal Nacional, que os jornais televisivos apresentam para a gente, ok? Essa não é a agenda de Deus. Essa história que está acontecendo aqui, na verdade, ela é coadjuvante da verdadeira história. Deus está fazendo a verdadeira história acontecer. Deus está fazendo com que todas as coisas estejam sendo alinhadas para o grande dia, que é o dia do retorno de Jesus.
Toda a história está sendo conduzida para isso. Deus trabalha no meio daquilo que nós enxergamos, no meio da história humana, mas a agenda de Deus não é a agenda que a gente vê sendo passada para nós pelos poderosos, pelos políticos, pela OMS, pela ONU, pelo governo, pela televisão. A agenda de Deus é outra. A agenda de Deus é revelada para nós nesse livro, e ela tem a ver com essa perspectiva de que nós recebemos poder ao descer sobre nós do Espírito Santo para nós sermos testemunhas de Jesus, de Jerusalém até os confins da terra. Nós continuarmos proclamando que Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou e Ele é Senhor sobre todas as coisas, e Ele está convocando as pessoas para se arrependerem da sua vida de rebelião e se colocarem novamente debaixo do seu governo amoroso, deixarem de fazer parte do problema que foi criado pela queda e virem fazer parte da solução que foi promovida através do sacrifício de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo de Deus e que a gente tenha a ousadia de estarmos anunciando o Evangelho do Reino com palavra e com poder, com os nossos olhos voltados para a esperança que nos aguarda, para aquilo que nós já fomos alcançados, para aquilo que nós já fomos conquistados. A resposta de Deus, meus queridos e queridas, para toda a situação na história da humanidade não vem dos governos humanos, não vem dos poderes humanos, ok? Eu não estou dizendo que o governo humano, a estrutura humana não tem o seu lugar, o seu papel dentro da história. Eles têm, a Bíblia nos mostra isso, mas eu estou dizendo que Deus não está preso a isso. Aquilo que Deus está fazendo transcende a isso. Aquilo que Deus está fazendo muitas vezes passa, na verdade, até fora disso. Veja, pense bem, quando os evangelhos mostram para a gente a vida de Jesus e a história de Jesus nos evangelhos, quando nós testemunhamos sobre a história de Jesus é algo que acontece que não está na linha principal, ok? Dos historiadores, né? Humanos, dos historiadores seculares, mas é a verdadeira história, é aquilo que faz com que tudo aconteça, é aquilo que faz com que o mundo todo se mova e seja sustentado. Então, aquilo que Deus está realizando, aquilo que Deus está fazendo, é o que eu e você precisamos receber de discernimento do Espírito Santo para percebermos e discernirmos nesse momento, ok? Não deixe o seu coração ficar abatido por aquilo que você ouve nos jornais, por aquilo que você vê ao seu redor, pelas circunstâncias que acontecem ao nosso redor. Sim, tudo isso está acontecendo, sim, tudo isso é real, mas nós precisamos entender como Deus está agindo, qual é a verdadeira história que está acontecendo, qual é o verdadeiro enredo que está acontecendo no meio de tudo isso. E o verdadeiro enredo é que Deus, Ele está conduzindo toda a nossa história no meio de tudo isso, para nos levar àquele grande dia aonde um novo céu e uma nova terra vão surgir, porque Jesus, o Senhor, vai se levantar do trono e Ele vai dizimar de vez todos os inimigos do seu reino. Ele vai destruir todos os inimigos que já foram vencidos por Ele na cruz do Calvário. E eu e você somos seus embaixadores, filhos e filhas que representam o nosso irmão mais velho, o Rei Jesus, que representam o nosso Pai nesse mundo, manifestando a realidade de que o reino de Deus chegou e que outra realidade está acontecendo aqui, e que pessoas estão presas, cegadas por Satanás, que é o príncipe desse mundo, mas elas podem e são libertas pelo poder do Evangelho quando eu e você anunciamos esse Evangelho com autoridade, sem medo, com a convicção de que Deus está conosco e que Ele está nos acompanhando e Ele estará nos guardando, e anjos serão enviados, ok? E coisas maravilhosas vão estar acontecendo, a palavra vai continuar se multiplicando. Isso está acontecendo todos os dias, você pode ter certeza disso. A história começou acontecendo em Jerusalém, ela foi transferida até os confins da terra, e hoje a história do reino está acontecendo em todo o globo, ok? Em todo o mundo, todos os dias, pessoas se rendem a Jesus. Talvez você não tenha visto ninguém se render a Jesus hoje através da sua vida, mas pode ter certeza que hoje muitas pessoas foram alcançadas pela palavra de Deus. Todos os dias, centenas de pessoas, milhares de pessoas são alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Eu quero participar disso cada vez mais, e você deve ter o desejo de participar disso cada vez mais também. Amém?
Ok, Deus abençoe você. Se você puder, 22 horas, nós estamos juntos e eu vou falar um pouco sobre sinais e maravilhas nos dias de hoje, tá bom? A live, então, que nós acabamos de ver aqui, vai ficar salva e você tem como assisti-la no feed de notícias aí do Instagram, ok? Da CPV, e ela vai também lá pro nosso canal, pro meu canal, ok? No YouTube, o canal da Plataforma do Reino. Se você ainda não assinou o meu canal, se você não foi lá e não está seguindo o meu canal ainda no YouTube, faça isso, entre lá e siga o meu canal, Plataforma do Reino. Lá tem vários outros vídeos meus, estudos gravados que eu já dei, ok? Sobre dons e vários outros temas. Você tem muito material lá que você pode assistir, beleza? Boa noite a todos vocês. Um beijo no coração de cada um. Oi, Ana. Ana tá aí. Ana Rios chegou também. Eu não vi você, Ana. Beijo no seu coração, querida. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo, ok? Então, gente, muito bom ter estado com cada um de vocês aqui, tá bom? Se eu esqueci de dar boa noite aí para alguém que entrou sem eu ter percebido, fica o meu boa noite aqui para todos vocês. Ok? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e mais uma vez meditarmos na Tua Palavra. Senhor, nós queremos te pedir que Tu estejas nos dando um coração cheio de fé, ó Senhor, e convicção de que o Senhor realmente ouve as nossas orações e o Senhor responde às nossas orações, muitas vezes fora daquilo que nós estamos esperando, Deus, e assim como aconteceu lá com a igreja que estava reunida na casa de Maria, podemos ficar surpresos, ó Deus, com aquilo que o Senhor está fazendo. Queremos, ó Senhor amado, descansar na convicção de que o Senhor continua enviando anjos para nos guardar, anjos para nos orientar. Nós vivemos essa realidade da nossa vida inserida no Teu reino, que faz com que a gente experimente uma vida naturalmente sobrenatural. Abençoe a vida de cada um daqueles que estão aqui, Pai, nos dê uma boa noite de descanso, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você. Um beijo no teu coração. Se você entrou, mas no fim perdeu, não fique triste. Aí no nosso canal aqui mesmo, do Instagram da igreja, você tem condição de assistir a live de novo através do IGTV, tá bom? Jesus abençoe você. E amanhã nós temos o nosso último encontro dessa semana do Eu, Você e a Bíblia. Até lá!